Salve pessoas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Agora um vídeo sobre Blender. Hoje nós vamos continuar com aquele nosso projetinho daquela caixa de madeira, só que dessa vez eu vou ensinar para vocês texturização, pelo menos o básico da texturização. Eu vou pedir logo desculpa que pode ser que minha câmera trema um pouco, porque deixa-me mostrar para vocês qual é a situação do momento. Veja aqui que estou na hora do chá, é claro, um belíssimo blend de chá preto com frutas vermelhas da Twinings, delicioso, e Polly aqui deitada perto da minha câmera. Obviamente daqui a pouco ela vai cismar com a cordinha do chá e vai tentar derramar o chá em cima de mim. Mas isso também pode ocasionar que a câmera trema. Bem, antes de mais nada, vou pedir para vocês deixarem um like aí no vídeo, que ajuda bastante. Eu fico muito feliz quando vejo o like nos meus vídeos. Deixem aí um comentário, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre como está esse vídeo, como eu estou fazendo o vídeo, como eu posso melhorar o que eu estou fazendo aqui. E, sem mais demora, vamos lá direto para o Blender. Estamos aqui com o nosso projeto. Se vocês lembram uma aula sobre Blender, eu fiz o UV Mapping desse objeto. Vamos ver ele aqui. Vamos no UV Editing, selecionar tudo. Aqui está. Esse é o UV Mapping dele. O que é que vamos fazer aqui? Primeiro, com o VMap pronto, isso já nos dá a possibilidade de texturizar. Eu vou mostrar só um básico da texturização no Blender utilizando o Shading. Existem outros tipos de texturização, geralmente eu uso uma ferramenta externa para fazer essa texturização, que é o Substance Painter. Mas, dessa vez eu vou utilizar o Blender aqui, porque também é muito boa para fazer isso. O Blender é ótimo para fazer Shading. Ele tem alguns probleminhas na hora de exportar, porque dá um pouco mais de trabalho do que o próprio Substance Painter, que já é mais nativo na hora da exportação da textura. Mas não é nada de outro mundo não, a gente consegue fazer essa exportação aqui de uma maneira bem prática. Bem, vamos lá. Se a gente quer fazer o shading desse objeto, a gente vai ter que vir aqui na aba de Shading. Perfeito, estamos aqui. Veja que ele já vem com o material 001 aqui. Eu vou só renomear ele aqui para madeira. Mate, para ser o nosso material de madeira. Eu vou ensinar para vocês aqui um pouquinho o básico sobre PBR. O que é PBR? PBR é o Physical Based Rendering, ou seja, uma renderização baseada em física. Eu vou falar dos principais pontos da renderização baseada em física, que são três. São as três principais camadas de textura que a gente vai utilizar. A primeira delas é Base Color, que é a cor do nosso objeto. Aqui eu posso vir aqui diretamente e já alterar a cor dele. Vocês vão ver que ele vai modificar essa cor. Isso daqui é o básico de realmente toda texturização. Mas temos dois aqui que são muito importantes. Vou aqui aproximar para vocês verem melhor. Nós temos aqui o Metallic e o Rawness. O que são esses dois caras aqui? Como eu disse, esse cara é baseado em física, ou seja, baseado em objetos reais. Então todo objeto real foi mapeado que ele tem essas três propriedades, que é a cor base, o Metallic e o Rawness. O Metallic é o quanto esse material é refletivo. Ou seja, se você tem um espelho, ele é extremamente refletivo. Se você tem a madeira, que é o que a gente vai fazer aqui, ela não é nada refletiva, ela é opaca. E nós temos aqui também o Rawness. Digamos, o Rawness seria algo como o quanto esse material é rugoso. Na física, geralmente é quanto ele vai dispersar a luz. Eu gosto do exemplo do espelho, porque um espelho, por exemplo, ele seria Rawness 0, ou seja, ele é totalmente liso, não tem rugosidade, ele não dispersa a luz, e ele é totalmente metálico, resultando nisso daqui, um espelho. Mas, se eu for aumentando o Rawness, ele vai dispersando a luz, ele ganha uma granularidade que vai dispersar a luz. Veja que só com um pouco de Rawness, ele já dá aquela aparência de metal anodizado, um metal pintado com tinta anodizante. E se eu for até o máximo do Rawness, ele fica tão rugoso que ele se torna meio opaco. Ele praticamente vai ignorar o Metallic. Ou seja, não vai fazer tanta diferença assim. Vai fazer um pouquinho de diferença, mas não muito. Ou seja, vamos dizer que esses daqui você pode regular um e outro para atingir vários tipos de material. E basicamente, com esses três elementos, com a cor base, o metálico e a rugosidade, você consegue criar qualquer material. É claro, você vai usar texturas para criar nuances nesse material. Vai colocar em certas partes de uma maneira, de outras partes de outra maneira. Você vai variando esses três elementos no decorrer do metal. Eu ainda não vou ensinar para vocês uma coisa chamada ID Map, que é muito importante para essa texturização, que é um modo de
eu selecionar partes dessa textura, associá-las a uma determinada chave, uma determinada cor e criar máscaras. Criando máscaras, eu consigo dizer que uma determinada textura só vai atingir, por exemplo, essa borda externa, outra determinada textura só vai atingir o interior. E assim, eu consigo dividir numa textura só, criar esse elemento de divisão de cores. Mas isso daqui vai ficar para uma próxima aula, porque aí já é um assunto um pouco mais complexo, que é o IDMap. Eu utilizo muito o IDMap, muito mesmo, e é muito utilizado para fazer texturização. Mas, por enquanto, vamos fazer o básico. Vamos fazer de conta que toda essa caixa de madeira tem o mesmo material. Primeira coisa, qual é a cor da madeira? Bem, vamos fazer uma coisa aqui interessante. Eu coloquei a cor diretamente aqui, não foi? Eu vou deixar aqui no branco, que vai ser no 0. Vou voltar aqui para RGB e colocar tudo aqui no máximo, para ele ir para o branco, perfeito. Pronto, todo mundo 1, branco. Estamos aqui no branco. Roughness, eu vou deixar, é madeira, lembra? Madeira é muito rugosa, vou aumentar bastante o Roughness. E a madeira não é nada metálica, ela não reflete nada, ela é bem opaca, então tirar totalmente o Metallic. Perfeito, mas veja que aqui tem esses pontinhos aqui. Isso daqui é um tipo de programação por blocos, vamos dizer assim, é uma montagem de textura por blocos. Você vai ver tanto isso daqui no Blender, como você vai ver também em muitas outras ferramentas por aí de texturização, usam esse mesmo esquema. Inclusive o Godot também, o shader do Godot utiliza isso. Depois de fazer esse paralelo aqui, provavelmente no futuro eu vou trazer numa das aulas do Godot, o shader do Godot, que também tem um shader visual muito bom. E também tem a parte não gráfica desse shader, que é quando você programa numa linguagem bem próxima, bem semelhante ao C++. Quer dizer, ainda é anterior, é bem semelhante, para falar a verdade, é o C, que é a linguagem que você programa quase que diretamente para a placa de vídeo. É basicamente isso. Digamos que isso daqui, o shader, você está programando para a placa de vídeo. Isso daqui está sendo lançado direto na GPU. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, o que eu quero adicionar aqui? Eu quero adicionar uma cor. Eu posso tanto colocar a cor aqui, o que não é interessante pra gente. Eu vou puxar esse carinha aqui e quando eu soltar, ele vai dar essas opções aqui. O que é que eu quero? Vamos colocar uma cor interessante, assim, uma Noise Texture. O que é uma Noise Texture? É ruído. Basicamente, veja que parecem nuvens aqui, tá vendo? Que tipo de ruído eu quero? Temos aqui FBM, Multifractal. Temos também aqui o Rigid Multifractal, tem vários outros. Esse Rigid é interessante para madeira, veja que ele tem essas linhas aqui. Vamos ver o que nós temos aqui, outro tipo de ruído, que esse aqui é o Noise Texture, é um deles. Temos várias outras texturas. Além de puxar aqui, eu também posso clicar aqui no Tab. Clicando no Tab eu consigo acessar esse menuzinho também. Eu tenho um cara aqui que eu gosto muito, que é o Voronoi Texture. O Voronoi Texture, ele é uma textura de células. É bem interessante. Eu vou puxar aqui o color dele para a gente conseguir enxergar. Veja que ele aqui já começa com cores. Interessante ele. Veja que ele tem partes assim. Eu posso mudar o tipo dele. F2. Tem o Smooth, que ele vai criar essa parte mais borrada. A distância para o Edge. Esse não fez nada. Alguns não vão funcionar nesse objeto em si. Mas vamos para outro caso aqui. Esse cara aqui eu também posso utilizar a distância. O que é a distância? Veja que isso aqui é cada uma célula. Se eu pegar a distância, ele vai calcular a distância entre as células e transformar em cor. Vou tirar esse daqui. Puxar esse para cá e pegar a distância. Veja que isso daqui parece mais interessante para a nossa madeira. Vou aqui mudar um pouco a escala. Aumentar um pouquinho aqui. Vou alterar algumas coisas. Distance to Edge. Opa, o Distance to Edge aqui já ficou legal. Veja que ficou aqui um certo quadriculado aqui. Gostei. Vamos normalizar isso? Não. Veja aqui também tem outros caras aqui como 2D, 3D. Do mesmo jeito que o outro tinha. Posso diminuir a randomicidade. Ele vai acabar virando um quadrado se eu fizer isso. Vou diminuir um pouco aqui. Deixar assim. Perfeito. Não, perfeito não está, claro, né? Mas temos aqui uma certa textura que nem parece madeira. Bem, é meio psicodélico isso aqui. Mas como eu disse, para mim ainda não está parecendo madeira. Nós temos aqui o UV desse cara aqui. O interessante do UV é que eu posso modificar alguns parâmetros dele. Tab UV Map. Eu vou pegar esse UV Map aqui e vou colocar aqui. Por enquanto ele vai encontrar a mesma coisa.
porque eu não multipliquei ele por nada. Temos vários aqui o VMap, vou pegar o VMap original, que é esse daqui. Perfeito, temos aqui o VMap. Eu vou mudar aqui um pouco a escala. Ótimo. Agora sim ele está aplicando baseado no VMap, mas eu posso multiplicar algumas coisas aqui. Uma coisa interessante aqui sobre isso daqui é que tem um código de cores aqui. Quando você vê que algo é roxo, ele é um vetor de 2. Quando você vê ele branco aqui, ele é uma constante, ou seja, um numeral só. Quando você vê 3 aqui, ele vai ser uma cor, ou seja, vai ser um vetor de 3 ou de 4, vai ter o RGBA. O V tem um vetor com 2, por quê? Porque ele é XY, ele tem uma coordenada XY. O Roughness e o Metallic são constantes com um dígito só, eles são apenas um valor. Veja que todos esses aqui que tem um valor também são cinzas, então são todos com valor. E o amarelo, como eu disse, é um vetor de 4, que é o RGBA. Nossa, esse chá é muito bom. Vamos lá. Voltando aqui para o processo. Vamos. Esse daqui tá interessante. Bem interessante, mas não tá parecendo nada com madeira. Eu queria que isso daqui parecesse mais com madeira. Então vamos alterar esse UV aqui. Como eu disse para vocês, esse daqui é um vetor com 2 posições. Eu posso fazer uma coisa chamada aqui, mapping. O mapping, eu vou mapear esse vetor. Ou seja, eu vou pegar ele aqui e eu posso modificar coisas dele. Por exemplo, imagine que eu quero esse aqui ganhe uma textura de madeira, ele fique maior no eixo Y. Veja só o que aconteceu aqui. Já ficou interessante isso daqui. Tá começando a ficar interessante. Vou mudar um pouco aqui o eixo Z, não vai mudar. Lembre-se que é um vetor apenas de 2. Então ele não vai ter o eixo Z, mas ele tem o Y, que eu posso alterar. Veja só que interessante. Eu estou começando a ganhar uma certa textura mais alongada, como se fossem as fibras da madeira. Eu sei, ainda não está parecendo nada com madeira, mas calma, a gente chega lá. Pronto, fiz esse mapeamento, ótimo. Vou pegar esse cara aqui e trazer aqui para trás. E vou fazer mais uma coisa. Uma coisa bem interessante aqui, que a gente utiliza muito, é uma coisa chamada Color Ramp. Detalhe, galera, isso daqui vocês vão achar em todos os lugares, inclusive lá no Godot também, viu? Esses Color Ramp, ele tá de uma forma diferente, mas sim, ele tá lá. Quando chega lá no shader do Godot, também vou ensinar isso por lá. Pronto. Eu vou pegar o Color Ramp e vou jogar a cor aqui. O que é que o Color Ramp faz? No momento ele não está fazendo nada, mas ele vai fazer o recálculo dessa cor aqui que eu estou entrando nele. Veja que ele está aqui preto com branco, nos extremos, mas se eu começar a puxar esse preto para cá, nesse gradiente, veja o que acontece. Olha, interessante, né? Mas se eu não quiser que seja preto, eu posso clicar aqui e alterar essa cor para o que eu quiser. Por exemplo, o marrom da madeira. Olha só. E esse branco aqui? Eu posso colocar aqui outra cor que também possa me lembrar a madeira. Um alaranjado. Vamos pegar aqui no laranja e escurecer bastante. Tá ficando interessante. Tá ficando bem interessante. Vamos expandir um pouco mais esse alaranjado aqui. Eu posso puxar isso para cá. Vai ficando mais forte. Ou posso puxar isso para cá. Olha só. Tô gostando desse daqui. Ficou uma madeira bem interessante. Vou mudar um pouquinho essa cor aqui. Acho que se ela ficar um pouquinho mais clara vai ser mais interessante. Vamos ver. Puxando aqui para esse. Interessante, interessante. Não tá uma madeira, mas tá indo, tá indo. Eu posso ir com Color Ramp, não preciso me dedicar só a essas cores aqui. Eu posso adicionar cores novas, intermediárias. Ou seja, se eu quiser aqui, quero alterar essa cor aqui, quero que ela fique, sei lá, tem um detalhezinho mais escuro aqui no meio. Aí eu posso alterar aqui, de um lado para o outro. Ou mudar a posição dele, no final vai ter mais escuro aqui. Puxar isso para cá. Isso, vou colocar um escuro aqui no início, vamos ver. A gente pode ficar brincando com essa textura aqui até atingir um ponto legal. Tá bem interessante. Escurecer um pouco isso. Sim. Tô gostando desse daqui, tô gostando. E, é claro, isso daqui eu acho interessante isso aqui. Espero que esse vídeo não fique muito longo. Nossa, vai ficar longo. Vamos lá. Mas é um assunto interessante. Eu vou admitir que esse é o assunto que eu mais gosto na parte de 3D. Eu gosto muito de texturização.
Vamos lá. Uma coisa que a gente pode misturar coisas. Lembrando que isso aqui é matemática. Como eu disse, ó, vetor é um vetor que tem valores matemáticos. Isso daqui também são valores matemáticos. E essas outras coisas, a cor também são valores. Uma coisa interessante sobre isso é que a gente pode criar máscaras com isso. Eu vou lembrar para vocês um pouco da nossa velha matemática. Matemática é coisa boa. Vamos lá. Quando a gente tem 1 e multiplica alguma coisa por 1, o resultado sempre vai ser essa mesma coisa. E se a gente multiplicar por 0, o resultado de qualquer coisa multiplicada por 0 sempre vai ser 0. Agora vamos considerar que a cor, a ausência de cor, o preto vai ser o RGB 000, vai ser 0. Perfeito. E a totalidade de cores, o RGB 1, 1 e 1, vai ser igual a 1. Ou seja, qualquer coisa que eu multiplicar por branco vai ser ela mesma. E qualquer coisa que eu multiplicar por preto vai ser preto. Então, nós temos aqui uma correlação matemática. Vamos ver se isso é verdade, né? Ou seja, se eu tenho esse equivalente aqui, eu vou criar aqui embaixo mais um noise texture. Dessa vez vai ser noise mesmo, do tipo FBM normal. Lembra-se que esse noise aqui, eu vou colocar aqui só para a gente enxergar ele, ele é um preto com branco aqui. Normal. Ele é uma monocromática, então como eu disse, ele tem esses elementos de 1 e 0 e algumas coisas entre eles, que se eu multiplicar eu vou obter alguma coisa. Então vou fazer o seguinte. E tem esse cara aqui que é o FAC, é interessante o uso dele, veja que ele é um valor só. Se ele é um FAC, então ele vai ter também esses mesmos valores aqui, e também são multiplicáveis. Mas o que é que eu vou fazer aqui? Vamos pegar um ramp do FAC dele e jogar esse cara aqui só para a gente enxergar o que é que está acontecendo. Por quê? Porque eu quero adicionar um pouco mais de preto, eu quero intensificar essa parte mais escura. Vou pegar aqui e jogar. Veja que eu consigo identificar essa parte escura aqui. Perfeito. E a branca aqui vou deixar um pouquinho mais claro, criando esse manchado aqui, tá vendo? Pronto. É assim que a gente consegue ir alterando esses noises. Mas como eu disse, isso daqui é matemática. E se tem números, eu consigo fazer uma multiplicação. E se eu multiplicar qualquer coisa por isso daqui, eu vou conseguir manchas na minha madeira. E posso alterar essas manchas. Veja só. Olha que beleza. Legal, né? Mas diga, para que isso é útil também? Só para cor? Não. Posso fazer outra coisa bem interessante aqui também. Se isso daqui é um número, eu posso aplicar isso daqui ao meu Rogueness. Olha só que eu posso criar um efeito de umidade. Posso sim. Mas, digamos, aqui ficou úmido demais. Então, para esse caso aqui do Rogueness, eu vou duplicar esse Color Ramp. Usar esse mesmo FAC aqui nele. E aí sim eu vou colocar aqui no Rogueness. Porque nesse caso aqui eu vou diminuir um pouco a intensidade. Deixar ele aqui um pouco mais vago. Ele vai dar esse efeito legal aqui de um pouquinho de umidade. Exatamente nas partes mais escuras. Olha que beleza. E é claro, não estou gostando disso. Lembre que esses dois estão sendo gerados pelo mesmo noise. Então consigo aqui alterar a escala. Eu vou até diminuir um pouquinho dessa cor aqui. Vê que ela está preto, bem chapado. Eu consigo vir aqui e diminuir um pouco para um cinza. Assim o Rogue desmolhado não vai ficar tão molhado assim. Interessante, interessante. Vou aumentar. Fazer aqui, alterar um pouco a escala. Bem, minha caixa de madeira tá parecendo muita coisa, menos madeira. Mas vamos continuar assim. Parece até algo polido, mas tá ficando bonito. Eu vou alterar um pouco aqui, que eu quero mais uns detalhes aqui. Acho que eu vou deixar um pouco mais claro. Aqui. Essa madeira mais clara. Esse pra cá e esse pra cá. Uma coisa aqui que eu posso fazer nesse Voronoi
Aumentar um pouco o randoms dele. Tirar mais veios. Tá aqui o detalhe. E alterar a escala. Isso. Perfeito. Esse daqui eu não tô achando tão legal assim com esse nível. Eu queria um pouco mais suave. Então acho que eu vou clicar aqui nesse cara aqui que tá dando esse efeito e diminuir também um pouco o cinza. Para não ficar com essa mancha tão forte. Isso. Bem, eu acho que essa aula demorou mais do que eu esperava, mas tem isso daqui que eu trouxe para vocês. Isso é o básico de texturização baseada em física, ou seja, utilizando só os 3 elementos que eu falei, como Metallic, como o Roughness e o Basic Color. E também a utilização de procedural de texturas de ruído para poder gerar outros tipos de textura. É claro, isso daqui eu acho que não ficou exatamente uma madeira como eu queria, mas chegou perto. Dá para você trabalhar mais isso daqui. Eu vou trazer outros efeitos nas próximas aulas sobre Blender e texturização no Blender para conseguir um efeito melhor. Digamos, existe outra possibilidade que é você trazer uma textura de madeira para cá. Como eu trabalho para jogos, eu não gosto muito de trazer texturas de alta definição. Nunca ficam tão legais quando elas são aplicadas no UV Map, porque sempre vai ter uma costura em algum lugar, sempre vai ter um desencontro. Aqui, quando você utiliza texturas geradas proceduralmente, geralmente você consegue evitar essas costuras, ele fica mais uniforme a texturização. Isso soa melhor quando você vai trabalhar no jogo, num asset de um jogo, que vai ser visto de diversos ângulos diferentes. Quando você está fazendo uma renderização estática, que vai tirar apenas uma foto desse material em um determinado ângulo, você pode deixar essas costuras escondidas na parte de trás do objeto. Mas no jogo não, geralmente você vai realmente trabalhar com esse jogo e esse objeto vai poder ser girado de várias formas diferentes. Por isso eu acho interessante sempre, se possível, utilizar aqui essa textura procedural e brincando com as propriedades dessa textura aqui, até você atingir algum tipo de um efeito que você gostou de madeira. Nesse caso aqui eu realmente não me aprofundei muito não nessa textura de madeira, mas dá pra gente trabalhar bem mais isso daqui com outros noises, aplicar mais camadas, aplicar mais multiplicações aqui. Existem outros efeitos possíveis também. Lembrando, isso é matemática, então você pode fazer multiplicação, mas você também pode fazer subtração, você pode fazer divisão, pode fazer vários cálculos matemáticos aqui baseados nas cores. Imagine aí que você pode fazer divisão de cores ou subtração de cores, subtrair um determinado número de uma cor, você deixar ela menos saturada. E isso daqui também foi só uma parte do que nós temos aqui no que é chamado aqui no Blender de Principled BSDF. Tem outros, mas geralmente eu utilizo mais esse daqui. E você vai ver aqui que tem várias outras coisas aqui, inclusive algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, o Subsurface. Esse daqui ele dá um efeito. O Subsurface ele dá um efeito como se tivesse passado um verniz, ou o efeito com a pele humana, que existe uma refração de luz que é feita abaixo da superfície. Então esse Subsurface é bem interessante aqui também, para alguns efeitos de pele, ou efeitos de uma pintura de um veículo que tem aquela pintura com verniz, que existe um brilho abaixo da superfície do verniz. Aí esse é o Subsurface. Temos aqui também um bem interessante, que eu acho que eu vou mostrar um pouquinho para vocês, dar um pequeno spoiler da próxima aula, que a gente vai trabalhar com isso, que é o Normal Map. O Normal Map, o que ele faz? Ele dá uma ilusão de ótica, ele usa texturas para dar uma ilusão de ótica de detalhes. Isso é bem interessante, que você pode fazer uma escultura 3D com muitos detalhes, mas isso ia ficar muito pesado no jogo, então você consegue fazer uma de menor detalhe e transferir os detalhes dessa textura, desse objeto com muitas faces para esse objeto com menos faces e não perder não perder a qualidade desse objeto. Como é que a gente trabalha com o Normal Map? Vou dar aqui um pequeno spoiler, que seria algo assim. Eu posso utilizar um bump que vai pegar algum height map e transformar em
Aqui, ó, por exemplo, pegar isso daqui e transformar em normal. Eu vou colocar aqui no normal isso. Vamos ver como é que ele funciona. Tá vendo que ele deu esse efeito como se realmente tivesse textura o objeto. Eu posso diminuir um pouco aqui a força, que está muito forte, para dar apenas o efeito como se fosse o corte da madeira, tá vendo? E isso sem aumentar em nada a quantidade de faces do objeto. Vou dar um exemplo para vocês de como isso daqui é poderoso. De como dá para fazer esse negócio aqui com muito detalhe. Vamos ver aqui, eu tenho aqui esse objeto aqui que, nossa, faz muito tempo que eu modelei isso daqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição desses meus objetos antigos aqui. Vocês veem como eu era ruim na parte de modelagem 3D e até que foi melhorando um pouquinho. Mas você vê, tem muito detalhe esse objeto aqui. Esse daqui eu modelei baseado numa estatuazinha que realmente eu tinha lá em casa, lá quando eu morava no Recife. Veja que tem todos os detalhezinhos aqui, o parafuso aqui embaixo. Isso daqui não foi um scan 3D, eu realmente modelei isso daqui. Não foi no Blender que eu modelei isso aqui no Maya e no Moodbox, que na época eu trabalhava com isso. Mas para o que eu quero mostrar serve, que é, veja, há todo esse detalhamento aqui, ó, detalhamento do cobre. Isso aqui é tudo textura Physical Based, do mesmo jeito que eu mostrei para vocês aqui. Só fui trabalhando de uma maneira, colocando muitas camadas um em cima do outro. A camada de cobre corroído, oxidado, a camada de cobre que ainda tem um pouco de brilho. E esses detalhes aqui que foram os que eu esculpi e depois transferi para esse objeto. Vamos aqui no Sketchfab, eu consigo abrir o inspetor e pegar um cara chamado aqui que é o wireframe dele. Esse daqui são as faces desse cara, não tem todos aqueles detalhes. O que acontece? Eu consigo aplicar, veja só como é a base color dele, sem detalhe nenhum. Tem alguma coloração aqui onde teria os detalhes, mas o que dá aqueles detalhes é só isso daqui. Cadê? Ó? Veja que isso aqui é só as faces. Quando eu adiciono aqui Matte Cap mais Surface, é o Normal Map. Veja como muda o objeto. Isso é só uma textura, uma ilusão de ótica causada por uma textura. Esse é o poder do Normal Map. Você consegue fazer realmente coisa muito legal com o Normal Map, deixar algo com muito mais detalhes sem onerar muito o processamento do computador que vai rodar seu jogo. Isso daqui, basicamente, pela contagem de face disso daqui, eu nem lembro quanto é que tem contagem de face. Ó, aqui, pronto, só para vocês saberem, o Normal Map é assim. Ele tem essa cor aqui azulada, meio pro roxo, meio pro rosa, que isso daqui é o que diz para o computador o que é profundo e o que não é. O que tem essa profundidade e o que não tem, para aplicar essa ilusão de ótica. Mas o Final Render, como vocês podem ver, é indistinguível de algo que realmente tivesse todas essas faces. Você não consegue notar a diferença. Eu já fiz vários outros objetos 3D desse jeito aqui, como por exemplo essa placa aqui. Aqui eu fiz só de brincadeira, para falar a verdade, mas dá para ver, ó, quando ele está carregando seu Normal Map, que ainda não tem o Normal Map. Veja que nesse chão de ônibus aqui, isso é tudo Normal Map. Essa placa aqui é totalmente lisa, não tem nada. Isso daqui foi na época que eu ainda brincava com a modelagem manual, sem utilizar o Substance Painter. Quando eu passei a utilizar o Substance Painter, aí eu já comecei a trabalhar com coisas mais detalhadas, que o Substance Painter é poderoso. Eu acho que provavelmente eu vou trazer um pouquinho no futuro para vocês, e dá para fazer umas coisas bem detalhadas. Tem todo esse detalhamento aqui, essas dobras da madeira aqui não são modeladas, elas são todas Normal Map. Se eu olhar aqui embaixo, veja só aquele efeito que eu mostrei para vocês de ficar manchado, como se tivesse um polimento, mas mesmo assim tivesse alguma poeira por cima que reflete. Isso é tudo aquele efeito e trabalho de roughness e metallic. Veja aqui, ó. Pode ver, o cartão tem esse detalhe aqui. E você olhar aqui, você consegue aplicar pequenos detalhes, por exemplo. Os detalhezinhos que fazem a diferença aqui, como impressões digitais aqui. Isso daqui nada mais é do que eu pegar esse ponto detalhado e colocar um pouco uma textura de uma impressão digital com um pouco mais de roughness. Ele dá esse efeitozinho de que tem uma mancha aqui, como se alguém tivesse realmente tocado aqui, tá refletindo menos porque tem a gordura do dedo da pessoa. E assim por diante. Basicamente dá pra gente fazer muita coisa. Por exemplo, essa pintura aqui dourada. Quer dizer que eu apliquei metallic e a cor amarela apenas nesses detalhes aqui. E veja que ele salta um pouquinho como se fosse uma tinta. Quer dizer que no Normal Map eu apliquei um pouco mais de volume nesses caras aqui. Esse cara aqui, essa xícara, se eu tirar aqui, por exemplo, pegar o wireframe dela, não tem nada. Tudo é texturização. Mas aí vocês já podem ver que realmente eu gosto muito desse negócio de texturização.
É a minha parte favorita. Eu gosto de modelar bastante, adoro fazer modelagens, eu acho muito divertido modelar as coisas. Mas uma coisa que realmente eu gosto é texturização, porque é o que dá esse detalhe. Apesar que, ironicamente, os jogos que eu faço geralmente são low poly, essas texturizações realistas. Eu gosto de fazer essas texturizações realistas, mas geralmente eu não utilizo nos jogos. Faço só por diversão mesmo. Bem, como eu imaginei, falei demais, como sempre. Então vou encerrar essa aula por aqui. Espero que tenham gostado dessa minha longa aula. E se gostaram, deixa aí um like, isso ajuda muito. Ajuda em quê? No algoritmo do YouTube esse vídeo ter maior alcance e também ajuda meu ego. Eu gosto, eu fico feliz quando vocês dão like. Quando eu vejo um vídeo lá com muito like, eu fico bem feliz. E é isso. Por hoje é só. Se gostaram, querem mais conteúdo como esse, considerem se inscrever no canal. Muito obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.